versículo 16. Amém? Diz assim: próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença. Obrigado pelo cansaço, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pelo trabalho, obrigado, Senhor meu Deus, por essa semana que já chegamos até aqui, em uma quinta-feira de vitória, Senhor, para adorarmos ao Teu nome e meditar na Tua palavra, Senhor, procurar ouvir a Tua voz. Por isso queremos, Senhor meu Deus, ouvir-te, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que nós venhamos estar com os ouvidos atentos para receber e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Amém? Somos herdeiros de Deus. E se somos herdeiros de Deus, nós também somos co-herdeiros com Cristo. E nós participamos dos seus sofrimentos para participarmos também da sua glória. E Paulo, no versículo 18, vai falar que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E sofrimentos, né? Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofrem, né? Alguns vão sofrer mais, alguns vão sofrer menos, mas todo mundo sofre. Se está vivo, vai conhecer sofrimento. Se está vivo, vai conhecer dor. Se está vivo, vai enfrentar lutas na vida. Porque a vida nada mais é do que uma luta, né, constante. E a gente que gerou isso. Na verdade era paz, era tranquilidade, era sossego, né? Mas o pecado fez com que a gente herdasse tudo isso. E é interessante que a gente pensar que nós somos herdeiros de Adão e agora nós passamos a ser herdeiros de Cristo. Herdamos o pecado de Adão e agora nós nos tornamos herdeiros de Cristo na salvação, na graça, no amor, na santificação e principalmente na glorificação, que daí sim vai vir o sossego. E nesse texto que nós lemos, no versículo 19, vai falar da natureza. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. A palavra usada por inutilidade aqui é a mesma que Salomão, que é a mesma traduzida que Salomão usa lá em Eclesiastes, vaidade de vaidade.
que é literalmente vazio. E essa inutilidade não foi escolha da natureza, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E aqui entra um ponto importante nesse texto, que às vezes a gente lê e pensa, quem que fez isso com a natureza? Né? Ela foi submetida, ela foi sujeita à inutilidade, e não foi por sua escolha, até porque a natureza em si não tem escolha, né? Mas ela foi submetida por causa da vontade daquele que a sujeitou. E quem que a sujeitou? Foi Adão? Foi o diabo? Ou foi Deus? Foi Deus. Foi Deus que a sujeitou. Porque em Adão nós não temos mais esperança. E no diabo muito menos. Mas é em Deus que nós temos esperança. Então ele sujeitou por sua vontade, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Então, a natureza, irmãos, geme, a natureza sofre, e nós, bem recentemente, temos visto isso e vemos isso em todo o tempo, esse gemido da natureza, essa dor, essa inutilidade, esse vazio da natureza, essa situação em que foi gerado por causa do pecado, consequência do pecado, mas que Deus sujeitou a natureza a isso por causa do pecado de Adão, né? Deus vai falar para Adão: maldita é a terra por sua causa. Então, esperar que as coisas funcionem, que tudo dê certo, é difícil. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós somos seres caídos, vivemos num mundo caído, num planeta caído, numa natureza caída, e esperar que tudo dê certo nessa natureza, nesse tempo, é complicado. O mundo se tornou muito imprevisível. Na verdade, nós somos imprevisíveis. O ser humano foi criado imprevisível. Nós somos previsíveis para Deus, porque Deus, quando Ele coloca o homem no jardim, Ele já tinha uma certeza: esse homem não vai ficar muito tempo em obediência. Então Ele já preparou o quê? A solução, e que é a cruz de Cristo. E esse fato de que a natureza geme, e a esperança é de que essa natureza seja libertada, e a gente espera isso e almeja por isso, e essa libertação vai vir junto com a nossa glorificação. O que João vai ver lá no Apocalipse 21, que ele viu um novo céu e uma nova terra, é na verdade a recriação de Deus, é essa libertação dessa terra e dessa natureza que agora geme. E quando a gente pensa nisso, o povo judeu, Israel, os profetas, eles tinham uma convicção e eles tinham uma esperança nisso. Você vai ver Isaías, e acho que nós podemos ler lá, se eu não me engano é no 65, Isaías 65, de que haveria uma libertação, e de que a terra seria diferente, de que eles tinham uma esperança, e Isaías vai falar sobre isso no capítulo 66, no versículo 17, 65, 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozije-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. É interessante esse texto, porque ele faz com que Israel, ouvindo essa palavra, tenha esperança de uma nova criação, de um novo céu, de um novo lugar. E é bem interessante que nesse texto também vem aquele versículo que muitas pessoas usam para dizer assim, que no céu a gente não vai lembrar de nada. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Porque você vai ver assim que nada vai ser lembrado. E no versículo 18 vai falar assim: alegre-se, porém, e regozije-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo
e seu povo para a alegria. Quando se fala que vai criar um lugar para regozijo e o seu povo para alegria, é porque o que eles teriam na lembrança era tristeza. Tristeza. Então, essa promessa de Deus é uma promessa que serve para nós também. E no capítulo 66, se eu não me engano, versículo 22 diz assim: assim como novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Então, a esperança de Israel, a esperança dos profetas, a palavra revelada ao profeta, vai falar de uma nova criação, de algo novo, de algo que não geme, de algo que não está corrompido, de algo que não está sujeito à inutilidade, de algo diferente, algo para a glória de Deus, algo que trará alegria. Porque como a gente pensa no que é belo, e quando a gente pensa no que é belo, a gente pensa naquilo que Deus criou. E o que Deus criou é maravilhoso, né, irmãos? Como é lindo, principalmente o nosso país, né? Nosso país é muito bonito, e você não precisa ir longe. Você pode atravessar a BR ali e olhar para o parque, você vai ver como é lindo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso ir lá para a Austrália para ver o que é bonito. Não, eu posso acordar de manhã e olhar para o sol e ver como é maravilhoso o que Deus fez. Eu posso chegar no fim de tarde e olhar para lá e ver como é lindo o pôr do sol e a natureza criada. A gente pode ir na BR, irmãos, e contemplando a plantação. Você já viu uma plantação de milho quando ela está com os pendões? Fica tudo douradinho por cima, aquilo é bonito. E quer ver quando tem, aqui nem aqui agora na BR, tem o milho de um lado e logo do lado tem o trigo. As diferenças de cores, como que é bonito aquilo que Deus fez. Agora você imagina uma nova terra, um novo céu, sem aquilo que nós estragamos, sem a natureza pecaminosa e caída, sem a guerra, sem a luta por posse, por ter, porque lá nós vamos ser herdeiros e co-herdeiros de Deus. Então nós vamos ter tudo, todo direito. Mas a natureza criada também aguarda com expectativa as manifestações dos filhos de Deus. E é interessante que aqui vai falar que a natureza aguarda e que nós aguardamos. Versículo 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E é interessante que as dores de parto é uma dor que antecede o quê? O nascimento, não é verdade? A dor de parto é a dor que antecede o nascimento. E a dor de parto é compensada pela vida que vem para fora. E quando Paulo está dizendo assim, a natureza geme até agora, com dores de parto, e ele vai falar antes de esperança, essa esperança, porque dor para a gente geralmente não gera muita esperança, né? A não ser que haja cura logo em seguida, né? Mas a dor em si não gera esperança, a não ser a dor de parto, que ele ilustra muito bem, porque a mãe sente aquela dor, mas quando ela pega o filho nos braços, parece que aquilo já foi, né? Quem passou por isso aí, por esse processo, pensa naquela alegria de receber nos braços a vida de um filho, de poder pegar no colo, olhar, ver o rosto. Toda aquela dor é compensada pelo nascimento. E quando Paulo está falando isso, que a natureza geme e ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, é esse nascimento, mas esse nascimento que gera libertação, esse nascimento de um novo lugar, de uma nova terra, onde já não vai mais haver a corrupção. E Paulo vai dizer assim, mas nós também gememos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. É interessante que a Bíblia vai chamar nós de filhos no presente,
vai falar nós de filhos e também vai chamar nós de filhos no futuro. Então nós já somos filhos, amém? Somos filhos, mas a adoção vai ser concretizada naquele grande dia. Por isso nós gememos hoje, interiormente, esperando. Quem que está ansioso para a volta do Senhor? Amém. E Ele vai voltar, irmãos. Amém. Essa é a certeza e essa é a nossa esperança. Esse Deus que sujeitou a natureza, Ele sujeitou na esperança, e existe uma esperança, e essa esperança é de que Ele vai voltar e vai remir todas as coisas, vai redimir todas as coisas, e nós gememos interiormente esperando ansiosamente, porque assim, como Paulo está falando aqui, nesse contexto está falando de glória e está falando de sofrimento, tem dias que a gente sofre mais, como eu falei, e tem dias que a gente almeja mais essa adoção. Tem dia que você geme mais, não é verdade? Não tem um dia assim que você fala, ah, Jesus, eu podia fechar os olhos agora e eu podia abrir lá na glória. Quem nunca pensou assim? Ou eu poderia falar assim, pensar assim, deitar na cama e falar, Senhor, bem que essa madrugada a trompeta podia soar e eu podia sair para fora e olhar e ver o Senhor com os anjos nos chamando para estar para sempre contigo. Só eu que pensei nisso já até hoje, ou você também? A gente pensa, e geralmente a gente pensa nos dias mais difíceis, não é verdade? Nos dias em que nós mais gememos, é que nós aguardamos ansiosamente essa esperança da adoção de filhos. O dia que Jesus vai nos chamar e falar, vem para ficar comigo aqui, deixa esse negócio aí e vamos habitar comigo aqui. Não porque você merece, mas porque você confiou que eu viria. Amém? Então nós aguardamos. Então aqui, nesse contexto, não só a natureza geme, mas nós também gememos. Pois, interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, que é a ressurreição ou que é o recebimento de um corpo glorificado. E é isso que Jesus vai fazer no último dia, no dia que Ele voltar. Ele vai nos dar um novo corpo. Pensa que glorioso vai ser. Se você acha que você é bonito agora, você imagina no novo corpo. Não é verdade? Nosso Deus é maravilhoso. E Ele vai nos dar um novo corpo. Então, nós aguardamos ansiosamente a redenção do nosso corpo. Porque o corpo, irmãos, é quem carrega o pecado. Não é verdade? Não só o corpo em si, o nosso contexto de ser humano. Nós, como pessoas, carregamos o pecado impregnado em nós. Então, essa redenção é o quê? É essa libertação total do pecado. O pecado já não vai ter mais influência sobre nós. Nessa glorificação e nessa redenção, é quando Deus concretiza a sua obra. Porque hoje, nós somos filhos, amém? Amém. Mas tem dia que nós somos filhos rebeldes. Tem dia que nós somos filhos desobedientes, porque nós pecamos. Nós somos justificados, somos declarados justos, sim, mas de justo nós não temos muita coisa, apesar de ter um dos primeiros frutos do Espírito que Paulo fala. Nós temos os primeiros frutos do Espírito, mas nós também gememos. Nós também aguardamos ansiosamente essa manifestação, essa redenção e essa adoção de filhos. Por quê? Porque ainda que nós somos filhos, nós não moramos junto com o Pai. Nós temos Cristo habitando dentro de nós, temos os frutos do Espírito, os primeiros frutos do Espírito da nossa vida, temos. Mas habitar para sempre com o Senhor é diferente. Então essa adoção é quando nós vamos mudar para a casa dele. Nós vamos habitar lá. Pensa como é interessante e como é importante a gente entender isso. Porque tem dia que mesmo que você tenha os primeiros frutos do Espírito, tem dia que você se sente sozinho. Amém? Tem dia que você se sente para baixo. Tem dia que você desanima. Tem dia que você precisa olhar para o problema do outro para ver que tem alguém pior do que você, para você não ficar tão indignado com a situação que você está. É assim ou não é? Você já passou por isso?
E assim, parece que é uma revelação que alguém mostra. Às vezes você está reclamando da sua vida e diante dos teus olhos aparece alguém que está numa situação muito mais difícil, e essa pessoa está lutando, está vencendo, está sobressaindo melhor do que você nessa situação que você acha que era o fim do mundo, e a pessoa está lá vivendo algo mais difícil que você e está sobressaindo nessa situação, e você fala assim: eu sou uma porcaria mesmo. Parece que é assim uma revelação de situações. Toma vergonha na cara, muda de atitude, você precisa vencer isso. Porque assim, irmãos, nós seres humanos, nós somos tão egoístas que a gente pensa assim, que nós somos o centro do universo. E quando a dificuldade vem, a gente fala: por que acontece comigo? E é interessante isso, porque o perguntar por que acontece isso não é pecado. Por que comigo, Deus? Porque Jó, irmãos, pergunta isso 16 vezes para Deus. E Deus, o que Deus fala para Jó? Fica em silêncio durante as 16 vezes que ele fala isso. Jó se queixa 32 vezes da sua situação. E Deus vai só ouvindo. Até que Deus começa a se revelar para Jó. Demonstrar quem ele é. Não o que ele ia fazer na vida de Jó. Deus não começa a falar: não, Jó, é o seguinte, você está passando por isso, eu vou resolver teu problema, teu futuro vai ser assim, assim, porque a gente tem perspectiva de futuro, a gente já quer saber o futuro, né? Como eu disse, tem tanta gente vendendo curso sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos, porque as pessoas estão desesperadas para saber do futuro, ao invés de saber do hoje, aproveitar o hoje e viver o hoje, porque o hoje é a única coisa que eu tenho. Eu só tenho o agora. E essa perspectiva de futuro, às vezes nos rouba o agora. Aí, Deus, irmãos, é tão maravilhoso, que ele vai falando para Jó o quê? Quem ele é. E assim, a questão da perspectiva de futuro, você não pode ficar pensando no futuro e não pode ficar apegado ao passado. Quando Deus se revela para Jó, Deus está demonstrando assim: você tem a mim. E se você tem a mim, o futuro pouco importa, porque se você está comigo, o seu futuro está garantido. Então Deus vai se revelando para Jó e não vai falar nada do que ele vai fazer na vida de Jó. Assim também Paulo está falando assim: nós aguardamos com expectativa, mas nós precisamos viver o agora, sabendo em quem nós cremos. Nós temos os primeiros frutos, e a nossa adoção como filhos vai chegar. Essa é a certeza que nós temos. O dia da redenção do nosso corpo, nós vamos ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo transformado. Vamos viver num mundo transformado, num planeta renovado, um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Como eu disse, no tempo que se chama hoje, eu desfruto da presença de Deus. No tempo que se chama hoje, o que eu preciso é conhecer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu faço como Jó, me arrependo nas cinzas e no pó. E aí Jó vai falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E porque meus olhos te veem, eu me arrependo. E se arrependo do quê? De tudo. Porque Jó, irmãos, era um homem. Quando a gente lê capítulo 1 de Jó, a gente fala: um homem exemplar, não é verdade? Mas ele era um homem tão exemplar que ele queria ser Deus na vida dos filhos. Ele apresentava sacrifício por um acaso se os seus filhos tivessem pecado. O que Jó estava se colocando? No lugar de Deus dos seus filhos, como se ele fosse o remidor. Ao invés de ensinar os filhos o quê? A conhecer a Deus. E ele só passou a conhecer a Deus depois que ele passou por tudo. E quando a gente vai lendo esse texto, o Espírito Santo vai nos revelando, mas esperamos ainda o que não vemos. O que nós esperamos? A redenção, a adoção, a volta do Senhor Jesus, não é verdade? Nós esperamos e aguardamos isso pacientemente. Se tem uma coisa que nós não temos é paciência. Como eu disse, às vezes a gente ora de madrugada e fala: podia ser hoje, né, Deus? Ô trombeta, por que você não toca? Né? A gente não queria ouvir o celular despertando, a gente queria ouvir a trombeta soando.
Tem dia que é assim, né? Ô, o celular que despertou. Aí eu queria ouvir a trombeta soando e o meu nome sendo chamado. Duro se não fosse chamado, né? Aí é problema. Aí já complica se o nome não for chamado. Mas Paulo está falando aqui de quem tem convicção. E nós temos. Amém? Amém. Aguardando pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, a natureza geme, nós gememos e o Espírito geme. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito Santo intercede? Porque nós não sabemos como orar. Você já parou para pensar que a gente não sabe orar mesmo? A gente tem uma dificuldade muito grande que a nossa oração, e você já parou para pensar que se Deus tivesse dado tudo que você já pediu, como é que você estaria hoje? Se Deus tivesse dado tudo que você já orou para Ele, falando, oh, Deus me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Para você ver como é que a gente não tem certeza do que a gente quer. Por exemplo, quando a gente é novo, você quer ser o quê? Quando alguém pergunta, uma criança de 8 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 4 anos até quando ele começa a falar, até 10 anos, quantas profissões ele já mudou de que ele quer ser quando crescer? Alguém já se perguntou? Ah, eu quero ser polícia. Passa uns dias e fala, não, bombeiro é mais legal. Aí passa um tempo e fala, não, eu quero ser médico. Aí passa um tempo e eu quero ser jogador de futebol. Aí passa um tempo e eu quero ser o quê? E vai mudando. Assim somos nós, porque aí crescemos, aí entramos para a fase da adolescência. Então o que a gente quer? Ficar de maior. É verdade ou não é? Aí a gente fica de maior, aí a gente tem as responsabilidades, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que pagar a conta, aí a gente fala assim, eu quero ser. Quer ser de menor, porque de menor não tem responsabilidade. Quando a gente é criança, a gente fala, eu quero ser grande, eu quero ter 15 anos. Aí quando você tem 15 anos, você fala assim, eu quero passar dos 18, que daí eu sou livre, estou livre do meu pai e da minha mãe, vou fazer o que eu quero na vida. Aí chega 18, aí vai morar em algum lugar, vai ter que pagar conta, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar ao mesmo tempo que estuda. E daí você fala, não, como era bom ser? Aí como é que nós sabemos orar? A gente ora e pede para Deus um emprego, Deus arruma e prepara um emprego para a gente. No primeiro problema que a gente tem desse emprego, fala, isso é emprego de dar para alguém, Jesus? A gente fala, eu queria ser rico. Aí a pessoa tem dinheiro e vive e tem, porque junto com os dinheiro aumenta as responsabilidades, e as responsabilidades trazem mais tribulação. E essa tribulação faz o quê? Eu queria ser apenas um empregado. Nós sabemos orar? Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia. A gente vai mudando de perspectiva. Como eu falei, quando a gente tem 15 anos, uma pessoa de 25 para nós é velha. Quando você tem 15 anos, alguém fala, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Nossa, tá velho. Aí a gente já não quer mais nem ficar perto. Não pode tentar que vocês coroam. Quando você tem 25, aí uma pessoa de 40 é velha, não é? Fala, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Ixi, tá derrubadinho, hein? 40 anos já, tá mais pra lá do que pra cá já. Só que depois que você tem 30, 35, chega no 40, aí quando alguém morre com 60, você fala, morreu novo. Já vai mudando a perspectiva de vida, não é verdade? Aí quando você olha para uma pessoa de 18 anos, você fala, nossa, você tem toda a vida pela frente, como você é novo. Quando você tem 60, aí se alguém morre com 85, você fala, por que morre tão novo as pessoas, né? É assim ou não é? Quem que já mudou de perspectiva de enxergar a vida conforme o tempo vai passando? A gente vai mudando. Então, o Espírito Santo precisa o quê? Interceder por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E olha, o pior não é só a questão de perspectiva, o pior é a questão da maldade humana. Que às vezes, por exemplo, uma pessoa abre
uma padaria. E daí vem alguém e abre uma padaria 2 quadras para frente. Tem crente que tem a capacidade de orar, irmãos, para Deus fechar a outra, para ele poder prosperar. E você acha que o crente sabe orar como convém? Não sabe. Se Deus desse tudo que nós quiséssemos, a gente ia viver uma vida bem louca. Pensa numa vida louca que ia ter o ser humano se Deus desse tudo que a gente pede. E tem um provérbio chinês, não é Bíblia, mas é um provérbio chinês que diz assim, ou não sei se é chinês ou grego, alguma coisa dessa aí. Quando os deuses querem castigar uma pessoa, ele dá tudo que ela pede. Pensa numa vida infeliz de alguém que pede tudo e recebe tudo. Até porque a gente não tem a mesma perspectiva todos os dias. Pensa como o ser humano é complexo. E só quem criou o ser humano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para entender esse ser complexo e entender o que é melhor para esse ser humano complexo. Por isso que o Espírito precisa interceder por nós. Por isso que ele fala assim, vocês não sabem orar, gente. Tanto é que a nossa oração é o quê? É para Deus fazer a nossa vontade. E o que nós deveríamos orar é o que Deus espera que nós façamos. Às vezes a gente, como igreja, como cristão, como pai de família, como o que você é hoje, influencia tão pouco, porque nós oramos ainda para que Deus faça a nossa vontade, e não que nós nos alinhamos à vontade dele. Pela manhã a gente deveria acordar e falar assim, Senhor, o que o Senhor espera que eu faça hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Eu sou filho, eu sou servo, não sei como você se vê diante de Deus, se como filho ou como servo, mas há uma expectativa e há algo que Deus espera que você faça. Tudo que nós precisamos é orar a Ele e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Ele nos ajuda o quê? Em nossa fraqueza. E é interessante que não é fraquezas, não é plural. Não é verdade? Não sei se na sua Bíblia está no plural, mas na minha Bíblia está no singular. Em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. Porque a fraqueza nossa é uma só, irmãos. Sabia? A nossa fraqueza é uma só. Começa na cabeça e vai até no pé. Somos nós a nossa fraqueza. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. E qual que é a nossa fraqueza? Não saber orar. Não saber o que quer. Ser alguém que muda de perspectiva conforme o vento muda. Muda de opinião conforme a situação muda. Mas o Espírito Santo é misericordioso e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, como quem diz, Deus, não escuta ele, escuta o que eu estou falando. Pai, não escuta ele, escuta o que eu estou falando. Ele não está indo pelo caminho que você precisa ir. Porque, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Coloque-se de pé. De acordo com a vontade de Deus é que o Espírito intercede por nós. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Se tem uma coisa que às vezes nós não somos, é bom e é ser perfeito e ser agradável. Mas a vontade de Deus para nós é boa e é perfeita e é agradável. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito, nós aprendemos qual é a vontade de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós cumprimos aquilo que é da vontade de Deus.
Vai ter dias que a gente vai se sentir menos guiado pelo Espírito, porque a gente não está praticando a vontade de Deus. Vai ter dias que a gente vai querer e aguardar ansiosamente a redenção do nosso corpo. Mas vai ter dias que a gente vai falar assim: Senhor, se você quiser esperar mais um pouco, está muito gostoso e muito bom aqui. Você vê que até a intenção e o almejar o céu, a glória futura, muda de acordo com as perspectivas que a gente tem da vida e de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Se está tudo bem, você está comendo bem, você está sem dor, você está alegre, está tudo dando certo, a gente fala assim: Jesus, não precisa voltar agora não, que aqui está bom. Mas quando a dor vem, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, a gente já muda. Por isso que o Espírito Santo precisa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe por que ele intercede com gemidos inexprimíveis? Porque é recorrente. Às vezes ele já está... Pensa se o Espírito Santo é uma pessoa como nós e tem que ficar falando sempre a mesma coisa lá, diante de alguém, defendendo alguém e falando: não, ele não sabe, Deus. Ó, Pai, não, peraí, não escuta isso não. Ele intercede por nós, nos ajuda na nossa fraqueza, a fraqueza de ser humano, de ser gente, de ter a influência do pecado nas nossas vidas, porque vivemos como seres caídos em um mundo caído, em uma natureza caída. Por isso precisamos dessa intercessão para cumprir a vontade de Deus. E você sabe que assim nos ajuda na nossa fraqueza, não é nem só porque nós não sabemos orar, é porque nós nem estamos orando muitas das vezes. Mas Ele intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Pai, muito obrigado. Nós te amamos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, por este momento, por Tua palavra. Pai amado, e que essa palavra venha edificar as nossas vidas, que venha permanecer em nossos corações, e que nós venhamos, Senhor, meu Deus, manter os nossos olhos em Ti, que nós venhamos orar, Senhor, meu Deus, e pedir para que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nossas vidas, e não a nossa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas mudanças de perspectivas, Senhor, de entendimento, de ambientes, de momentos, Senhor, de tempo, que nós possamos viver a Tua vontade, independente, Senhor, da situação, do momento, que nós venhamos estar debaixo do Teu querer, adorando e exaltando o Teu nome, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo e viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Abençoe-nos, Senhor, nos momentos de sofrimento, abençoe-nos nos momentos de paz, de bonança, Senhor, e que nós possamos saber agir em todas essas circunstâncias, mas que o nosso coração venha estar ansioso por aquele grande dia, Senhor, mas não venhamos nos esquecer de viver e desfrutar o presente que o Senhor tem para nós, que é o hoje, é o agora, e que nós venhamos viver debaixo da Tua vontade neste momento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.